Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão, minha irmã, professor, professora, que está nos acompanhando através desse sistema online. Todos os domingos nós temos a escola dominical em nossas igrejas. E através desse mecanismo aqui, nós estamos apresentando, através do Departamento de Educação e Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, a escola dominical virtual. E eu cumprimento a você que está nos acompanhando e espero que estejamos ajudando você. Eu sou o professor Nantes e estou aqui para compartilhar com você as aulas que estão sendo ministradas durante esse trimestre, ou seja, uma delas, não é? Outros professores também estão ministrando e tenho certeza que você está sendo abençoado ou abençoada com as aulas que saem deste estúdio. Continue conosco. Volto a repetir, eu sou o professor Nantes e estamos estudando nesse trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, que tem como subtema as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E de fato, nós temos presenciado aí pelo mundo, e por que não dizer na nossa nação, uma perseguição à igreja e à palavra genuína do Senhor, a santa palavra, a Bíblia Sagrada. E nós precisamos estudar de fato como fazer para enfrentar este momento difícil que a igreja está passando, mas que vai vencer, porque a vitória já está garantida por Cristo Jesus. Mas temos que fazer a nossa parte enquanto corpo de Cristo. Por isso estaremos estudando hoje a lição número 7, que trata sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Pois bem, o que é relativização? É fazer tudo o que é considerado uma verdade, não uma verdade absoluta, mas uma verdade relativa. Aquela verdade que é uma verdade para mim, pode não ser uma verdade para você, segundo o sistema que estamos vivendo. Totalmente avesso à palavra de Deus, que é uma verdade absoluta. E nesta lição, a lição número 7, nós estaremos estudando justamente esta questão. Pois bem, a igreja sempre teve seus ataques, né? E neste momento que estamos passando da história, nós temos visto grandes ataques. Ataques externos da igreja, mas infelizmente também ataques internos. Aqueles que se dizem ser cristãos, muitas vezes atacam a própria palavra do Senhor, tentando desvirtuar o caminho que foi imposto pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor e que é avalizado pelo Espírito Santo, tá certo? Então o que acontece? Hoje nós temos uma Bíblia, esta Bíblia atravessou a história, chegou até nós e estão tentando relativizar a palavra do Senhor, relativizar as Escrituras. E isto é impossível. Mas por que eles estão fazendo isso? Você pode perguntar. Por que, professor Nantes, estão tentando fazer a verdade relativa com relação à palavra do Senhor? Ora, porque ela não está agradando. Ela nunca agradou aqueles que querem um caminho que não é trilhado para o céu, que não é trilhado pelo Senhor. Nós estudamos na revista passada, inclusive, o Sermão da Montanha, que fala muito bem sobre a porta e o caminho estreito. E isso não agrada as pessoas que querem viver do seu jeito, relativamente do seu jeito, não é? E no Brasil, nós temos neste momento, um momento crucial para a igreja, uma perseguição nesse sentido, tá certo? Na relativação, a Bíblia é apenas, para esse público, a Bíblia é apenas um ponto de vista. Ou seja, se a Bíblia é a verdade para mim, em alguns assuntos, é relativo, porque para outro ela pode trazer outra mensagem, não é? Então a Bíblia é apenas mais um instrumento relativo, da verdade relativa, que traz algum conforto para quem está usando ela. Bom, o texto está dizendo isso, mas eu penso que o texto está falando assim ou assado comigo. E na verdade não existe isso. Repito, a Bíblia
é uma verdade absoluta. Dentro deste conceito, desse novo conceito que estão trazendo com relação à Bíblia, ou com relação ao momento histórico, tem a questão do conceito que criaram politicamente correto. Ah, é lindo, né, esse conceito. E de fato, ele impacta politicamente correto. Pois bem, acontece que usa-se o conceito correto para dar sustentabilidade a um novo conceito de moralidade. Ou seja, esse conceito de politicamente correto, eu e você que está nos acompanhando, devemos aceitar a imoralidade. Por quê? Porque a imoralidade para nós, para outra pessoa pode ser moral. Para outra pessoa pode ser certo. Então, nós, dentro desse conceito que está inserido na pós-modernidade, eles querem dizer que não existe a verdade absoluta, porque o que para mim é moral, para o outro pode ser imoral e vice-versa. O que para mim é imoral, para o outro pode ser moral. E eu tenho que aceitar, assim como ele também tem que me aceitar. Também existe um novo conceito sobre ética. O que é ética? Ora, a ética, ela é ética desde quando surgiu esse conceito, ou até mesmo antes de surgir o conceito. A ética tinha que ser praticada. Mas dentro da nova visão da pós-modernidade, a ética, ela não aponta a falta de ética do outro. Ou seja, a minha ética não é necessariamente a sua ética. A sua ética não é necessariamente a ética daquele que pratica outras coisas que você condena. Então a própria ética, ela é, segundo esse conceito atual da pós-modernidade, ela é relativa. Depende de quem ela está usando ou manipulando. Então, tudo isso é trazido para nós, da igreja, para confundir o que a Bíblia nos traz. Porque a Bíblia não tem uma ética relativa, uma moral relativa. A Bíblia é absoluta. O que Deus coloca como moral é moral. O que Deus coloca como imoral é imoral e pronto. Não se fala mais nisso. Mas o que eles querem trazer é que a ética, a moral, são relativas. Depende de quem a está usando. Pois bem, para esse público, para a atualidade, para a pós-modernidade, não há espaço para a Bíblia, do jeito que nós cremos. Porque ela defende e é a verdade absoluta. E como eu já disse, e vou frisar novamente, para o conceito da pós-modernidade, não existe verdade absoluta. Existe a verdade relativa. Depende de quem está usando. E para esse conceito da pós-modernidade, não há espaço para a escritura como a verdade absoluta. E não havendo espaço para a escritura como verdade absoluta, automaticamente não há espaço para cristãos conservadores. Você está entendendo? Bom, se a Bíblia não é mais o que ela deveria ser, automaticamente eu e você que somos cristãos, não tem espaço para nós. Não existe cristãos. Por quê? Porque os cristãos seguem a Bíblia como uma verdade absoluta. E se a verdade não é mais absoluta, ela é relativa, o que nós estamos pregando? Não tem validade nenhuma. É assim que eles querem colocar na mente da sociedade. Pois bem, esse grupo de pessoas que traz esse conceito de pós-modernidade, eles pegam também a questão do evangelho e querem transformar em outro evangelho. Ou seja, este evangelho que está na Bíblia já está ultrapassado. O evangelho de hoje é outro, não é? Para este grupo, não importa quem é o autor da Bíblia. Eles até aceitam a Bíblia. E daqui a pouco eu vou falar por que eles ainda aceitam a Bíblia.
Eles aceitam a Bíblia, mas não importa o autor, quem escreveu. Não importa o que o autor estava pensando quando escreveu. Não importa qual era a intenção do autor da Bíblia. Principalmente quando se fala do autor máximo, o único autor, além dos 66 que foram inspirados, o único autor que é Deus. Não importa o que Deus queria. Não importa o que Deus queria dizer naquele momento. Não importa o que a Bíblia quer dizer na sua originalidade. Não importa. O que importa é quem lê. Ou seja, não importa quem escreveu, não importa o próprio texto, o que ele está dizendo, o que importa é quem está lendo e o que ele quer enxergar naquele texto. Isso é o que importa daqui para frente. Não importa o que o autor quis dizer, não importa o que o texto diz na sua originalidade, o que importa é quem está lendo, como ele interpreta. Esta é uma verdade relativa. Se eu interpretar um determinado texto do meu jeito, e você que está me vendo interpretar do teu jeito, existem duas verdades relativas se a nossa interpretação for diferente e as duas têm validade. Olha que complicado, não é? Pois bem, vale o que o leitor acha que está escrito e não o que de fato está escrito. Dentro desse novo evangelho, desse outro evangelho, existe a nova metodologia, que é justamente o processo interpretativo. Eles pregam que deve a Bíblia ser interpretada com novas visões, com a visão do século XXI, com a visão da pós-modernidade. Pois bem, e dentro desse novo evangelho, dentro desse outro evangelho, além da nova metodologia, ou seja, você não deve mais ler a Bíblia, passar o que ela de fato quer dizer. Essa metodologia, você tem que ler a Bíblia, fazer a sua interpretação, e se você é um professor ou uma professora, você deixar livre para outras interpretações. Você interpretou do seu jeito. Os seus alunos, cada um vai interpretar do seu jeito. Esta é a nova metodologia que querem implantar. Então, a metodologia mudou. Não existe, repito, a verdade absoluta. Existem metodologias de interpretação diversas e todas elas são verdades. Todas elas são verdadeiras, segundo a interpretação desse novo sistema, não é? Além disso, estão querendo embutir também na igreja o conceito de evangelho social. O evangelho tem que ser um evangelho social. Pegar o marxismo, que era praticado lá atrás, pôr uma roupagem nova nele e trazê-lo para dentro da igreja e ele deve ser praticado. Vamos reinventar. Não falamos mais de questões espirituais. Vamos falar em questões sociais, mas de um ponto de vista marxista. Não é? Todos têm que ser igual, todos têm que vestir igual, todos têm que comer igual. É uma teoria que talvez funcionasse se não fosse tão utópica, não é? Mas a igreja tem que trabalhar o social agora. O social é necessário, o marxismo é necessário. Desconsidere o espiritual. Desconsidere, o espiritual é apenas uma consequência, não é? Pois bem, além disso, existe também agora uma teologia inclusiva. Aquilo que a Bíblia sempre condenou, a igreja atual não pode mais condenar. Porque existem verdades relativas. O que eu acredito que é uma verdade, repito, pode ser uma verdade que você não acredita e você tem a tua verdade. E ambas as verdades estão verdadeiras. É um paradoxo, né? Ambas as verdades estão verdadeiras. Veja bem, e o que é uma teologia inclusiva para você entender um pouquinho melhor e saber o que o comentarista quis colocar nessa rica lição número 7. A teologia inclusiva diz que a pessoa que outrora era aceita, mas não aceita
com algumas bagagens que traziam para a igreja. Lembra do corinho? Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Tá certo? É isso mesmo. Mas o corinho não diz, fique como está. Fique como está. Porque Jesus por ti morreu. Então fique como está. Não existe isso. A pessoa tem que vir como está, mas o Espírito Santo vai tratá-la e deixar como Deus quer que ela seja. Deus quer um estilo de vida nosso, não é? Então ele aceita o homem, ele aceita a mulher, mas não aceita a bagagem de pecado. Então, essa teologia inclusiva quer incluir a pessoa do jeito que ela está. Porque, em tese, nessa teologia, ela é feliz. E ela optou, e aquilo é uma verdade para ela, nós temos que aceitar, não é? Mas, veja bem, agora nós precisamos aceitá-los segundo esse conceito. Mas a Bíblia não mudou. A verdade absoluta não mudou. A pessoa tem que vir, nós temos que abraçar a pessoa como ela está. Mas não permitir que ela desvirtue a Bíblia para ela permanecer como está. Porque vai ser uma tragédia para a vida dela. Não é questão de querer impor alguma coisa. Para a própria pessoa vai ser uma tragédia. Porque ela vai estar no corpo de Cristo sem fazer parte do corpo de Cristo. E o dia que ela for para a eternidade, ela vai ter problemas. Então não é questão de luxo, não é questão de conceito, não é questão de ideologia. É questão de Bíblia, de palavra de Deus. Assim, a nova perspectiva é, resumindo, evangelho social, um evangelho de ecumenismo e o evangelho que aceita o homoafetivo. Não é? Esta é a concepção, este é o conceito da pós-modernidade, dentro da verdade relativa. Agora veja bem, por que estão querendo mudar a Bíblia? Por que estão querendo implantar na Bíblia, ou olhar para a Bíblia como uma verdade relativa? Porque é simples a resposta. Porque durante séculos ou milênios procuraram destruir a Bíblia. Foram feitos montes e mais montes de Bíblia, queimaram milhares e milhares de Bíblia durante a história, mas não conseguiram consumir com ela. Lembra aquela questão lá de Moisés, que ele olhava para o monte e via a sarça queimando, mas ela não consumia? Aconteceu a mesma coisa com a Bíblia. Fizeram montes de Bíblia durante a história, tacaram fogo no monte de Bíblia, queimou, mas ela não consumiu. Ela chegou até nós. E isso não é aceito pela sociedade que não crê no Senhor, que não crê em Deus, que não crê no Senhor Jesus Cristo. Os montes de Bíblia que queimaram não fez com que ela fosse consumida. Ela chegou até nós. Ora, ela não só chegou até nós, como vai até o final dos tempos, porque a Bíblia fala, não é que passará céu e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então ela jamais será consumida. E eles tomaram consciência disso. Bom, se ela nunca será consumida, se nós não vamos conseguir destruir o texto bíblico, então vamos relativizá-lo. Vamos tornar uma verdade relativa. Já que não podemos vencê-los, nos unimos a eles, mas com uma nova metodologia. Certo? É isso que eles querem. Já que nós não podemos destruir a palavra de Deus, a Bíblia, vamos inseri-la no nosso mundo, mas como mais uma, apenas mais uma, verdade relativa.
E é este o caminho que estamos vendo que está sendo tomado em alguns segmentos religiosos. Então, tome cuidado, mantenha a Bíblia como verdade absoluta, não faça da Bíblia um instrumento para atender os seus desejos, mas para atender aos desejos de Deus, que é totalmente diferente, e que você possa ser feliz assim e estar caminhando ao céu. Pois bem, como eles querem atualizar a Bíblia, e esse é um dos argumentos que tem convencido algumas pessoas, como eles querem atualizar a Bíblia, presta atenção, como que eles querem atualizar a Bíblia se a Bíblia é mais do que atualizada? Ora, se tentaram destruir a Bíblia, não conseguiram, queimaram, mas não consumiram, ela chegou até hoje. Se tentaram desacreditar a Bíblia, mas não aconteceu. Como eles vão conseguir agora atualizar essa Bíblia? Porque o pensamento é esse. Não, ela está desatualizada, tem passagens antigas que precisam ser revistas. Gente, a Bíblia ela sempre está à frente. A Bíblia ela fala de passado, presente e futuro. Coisas que lá atrás eram futuro aconteceram. Então ela não é presente, só presente. Eu não preciso atualizar, porque ela está no passado, ela está no presente e ela está no futuro. Como que eu vou atualizar algo que já está atualizado pelo próprio Deus, de coisas que vão acontecer no futuro? Muitas coisas que estão acontecendo agora aconteceram há séculos, foram profetizados há séculos atrás. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo e profetizou tudo o que ia acontecer com Cristo 700 anos depois. Como vamos ter capacidade de atualizar a Bíblia se ela está à nossa frente? Se ela está lá no futuro? Ela é que tem que nos atualizar. Ela é que tem que nos colocar no trilho. Isso é um absurdo. A Bíblia é mais do que atualizada. Ela está na frente, milhões de anos. Cai na real, gente. Quem somos nós para tentar atualizar a palavra de Deus, que é eterno? Me desculpe, mas não dá para entender isso. Gente, o fato é que durante séculos, como eu já disse, durante milênios, muitos procuraram destruir a Bíblia. Não conseguiram, não conseguem e não vão conseguir. Porque é um livro que veio do céu. Ele não é um livro comum, não é uma ordenança comum, não é uma história, uma historinha. É fato. E é fato que tem um autor que preserva exatamente a verdade absoluta. A verdade relativa é a invenção do homem. Ela não existe. Deus abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.